Teu Espírito Santo venha ungir mais uma vez meus lábios, minha mente, para transmitir aqui uma palavra rema, uma palavra que venha a ser vivida, praticada por mim e por aquele que vai estar ouvindo. Uma palavra que venha alimentar nosso espírito, nossa alma, fortalecer também nossas decisões, nossas posições, nossas posturas, nossa fé, nossa crença, nossa confiança em Ti. Fala conosco, Senhor, que Teus servos ouvem, como assim ouviu Samuel. Que assim seja. Amém? Queridos, e vamos que vamos. Hoje a meditação é o Salmo 78. Olha, e o Salmo 78 é um salmo grande. São 72 versículos. Quando terminar essa palavra, antes, eu não sei se você vai orar, se você já vai ficar de pé, se você vai deitar mais um pouquinho, porque são 5 aí da manhã, 5 da madrugada, né? A hora que Jacó clamou a Deus, lutou com Deus. Mas faça a leitura do capítulo todo para você receber melhor esse alimento. Amém? Queridos, então vamos lá. Nós temos vários versículos para ver aqui. Então, o 78 fala assim, olha, a ira e a misericórdia de Deus. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Queridos, o Salmo 78, ele trata da libertação do Egito. Você sabe que o povo de Israel lá estiveram durante 400 anos como escravos. E a libertação do Egito é o principal tema, então, aqui desse salmo histórico, onde o salmista, queridos, é de Asaf também, é um masquil de Asaf. O salmista aqui, ele explica ao povo a trajetória de fé de Israel, desde a aliança de Deus com Jacó. O versículo 5 fala assim, ó, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel. Porque Jacó quer dizer o quê? Suplantador. Então, quando Jacó lutou com Deus, de madrugada pela manhã, diz a Bíblia, Deus mudou o nome dele para Israel, certo? Então, o objetivo aqui desse salmo do Asaf, queridos, é mostrar que ao longo da sua história, Israel padecia todas as vezes que deixava de obedecer à vontade de Deus. Você pode ver aí no versículo 17, fala assim, ó, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Então nós vamos ver aqui experiências do povo de Israel do passado, deveriam servir de exemplo à nossa geração. Então, aquilo que aconteceu com Israel, como fala hoje, eles pisaram na bola, né? E erraram, e falharam, tiveram as consequências, deveria ser um exemplo para nós, certo? Então, o versículo 3 e 4 fala assim, ó, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais, olha, nos têm contado. Não o encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura. Ou seja, o povo de Israel, eles tinham que contar para seus filhos toda a história, até os erros deles, certo, amados? Lógico, hoje nem todo pai, nem toda mãe, às vezes quer que os seus filhos fiquem sabendo dos seus erros. Mas às vezes você sabe que às vezes os seus filhos passam certas situações na vida que muitas vezes é consequência dos seus erros. Muitas vezes nossos filhos têm certos entraves na vida aí, muitas vezes os pais querem chegar ao reino e às vezes no mundo espiritual tem que haver compostura nossa ou até de nossos pais no passado. Então, ó, nossos pais nos têm contado. Ó. Os pais eram detentores das verdades espirituais dos seus ancestrais. Por isso seria uma maldade ocultá-lo dos seus descendentes. Ou seja, eles tinham que contar. É importante você saber a origem dos seus pais. Eles tinham que contar. Então, a ideia de Deus é que o ser humano aprenda com a própria família. Olha aí, queridos. As pessoas que obedecem a Deus e prestam atenção na história da sua família, a lógica é o quê?
elas melhoraram. Por exemplo, eu converti. Antes da conversão, minha família tinha um histórico. Eu converti, eu tenho que procurar o posicionamento diante de Deus. A vida dos meus filhos tem que ser melhor do que a minha. Porque eu vim de um lar que os pais não serviam a Deus. No decorrer da história que eles se converteram. Minhas filhas já nasceram num lar cristão. E meus netos. Então, essa é a visão de Deus, esse é o princípio. Tá? O versículo 5 fala, porque eles estabeleceram um testemunho em Jacó. Fala de um pacto de Deus com o seu povo. Foi estabelecido através dos 10 mandamentos. Também conhecido como testemunho. Isto é, não bastavam palavras de comprometimento. Era necessário haver obediência. Porque ele foi um pacto, quando Deus deu a eles os 10 mandamentos. Os 5 primeiros eram em relação a Deus. Olha, não tem mais, adorar a Deus, guardar dia santo. A pessoa com Deus. E depois vem os de caráter moral. Então você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai matar. Então, os primeiros é regir a vida da pessoa com Deus, e a outra vai regir a vida dela, o caráter, a personalidade. O versículo 18 e 19 fala assim, tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Aqui ele falando do pecado que os pais cometeram. Eles desafiaram a Deus. Deus estava dando, estava honrando, estava abençoando. Deus já havia operado maravilhas no Egito. E quando eles estavam ali no exército, eles, será que Deus vai fazer isso? Gente, Deus já tinha feito maravilhas. Quantas maravilhas Deus já fez na sua vida? Você acha que Deus não é Deus para fazer outras? Você acha que Deus não é Deus para fazer outros milagres na sua vida? Então pense nisso, seja o momento que você estiver passando, pense nisso. Ande na presença de Deus, obedeça a Deus, ouça a Deus. E o Deus que agiu até aqui na sua vida, ele vai agir, creia nisso. É isso que Deus queria que Israel entendesse. Gente, eu sou Deus, eu amo vocês, eu continuo com vocês, eu vou operar milagres sim na vida de vocês. Então, queridos, independente do que será o mundo pós-Covid, mantenha sua vida, sua fé, sua convicção no Senhor Deus. O Deus que agiu antes do Covid é o Deus que vai continuar agindo. Entenda isso. Muitos... Se vai ser fácil, a gente sabe que não sabe, mas o Deus é o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o versículo 32 fala assim, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Porque ele vem descrevendo aqui as maravilhas de Deus, a abertura do Mar Vermelho, o que Deus fez no deserto, como é que Deus tratou, codorna, pão, alimento, sombra, nuvem. Ele vai mostrando aqui no histórico. Mas mesmo assim, o povo, eles pecaram. Ou seja, o povo continua a pecar, queridos, embora recebesse instrução e maravilhosos milagres. Olha só, devido a essa rebeldia que tornava suas transgressões ainda mais graves, somente Josué e Caleb, de toda aquela numerosa geração, viram o cumprimento da promessa. Por quê, queridos? Os demais morreram no deserto. Porque Deus falava, Deus operava, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo, eu vou fazer. Mas o povo não creram. Quando chegou na hora de entrar na terra prometida, eles preferiram ouvir o relatório de 10 espias negativistas, medrosos, que colocou medo. Eles não quiseram ouvir Josué e Caleb. Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está escutando? Muitas vezes está falando, Deus está operando, Deus está tratando de você. De repente chega aí alguém, lhe traz uma palavra contrária e você deixa a bênção passar, não é verdade? Né? Então, queridos, o versículo 36 fala assim, todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam.
Será que acontece isso hoje, hein, gente? Será? Eles lisonjeavam a Deus, oh, Deus é bom, é bacana, maravilhoso. Mas, certo, amados, só com a língua eles lhe mentiam. Veja bem, é o chamado aqui os lábios mentirosos, lábios hipócritas. Ó. Os filhos de Israel eram desleais a Deus. Olha só, eles eram desleais ao Senhor. Aparentemente lhe agradavam, mas o interior deles era infestado de teimosia e reclamações. O que é isso, queridos? É que, veja bem, é que, da mesma forma, pronunciar palavras ou ter atitudes, serviços que não correspondem a um verdadeiro temor significa hipocrisia. O que é isso? É quando a gente fala uma coisa e a nossa ação é outra. Certo? Aí eu confio em Deus. Aí uma coisinha que ocorre ali, a gente já está... o que eu vou fazer? É sério, queridos. E o versículo 59 diz assim: Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Deu a sua força ao cativeiro, a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu. O fogo consumiu os seus jovens, olha aí, queridos, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não fizeram lamentação. Então nós vamos aí, ó, o Todo-Poderoso, ele se recusa a instruir e guiar pessoas teimosas. Aqui, querido, esse salmo, ele tratando aqui da teimosia do povo de Israel. Foram tão teimosos que teve momentos que Deus teve que permitir-nos cair na espada. O versículo 70 diz: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Aqui é quando Deus escolhe o seu servo Davi. Davi, ele tinha uma origem humilde, ele era pastor das ovelhas. Então, apesar disso, o soberano o tirou dos apriscos das ovelhas e o colocou como pastor de uma nação. Então, ele estava destinado a ter parte da herança de sua pequena família. Mas sua fé lhe rendeu herança eterna. Então, amados, aqui é um salmo histórico. O Asaf, ele mostra ao povo os feitos de Deus, mas fala da teimosia do povo. E devido àquela teimosia, eles escolheram momentos maus, ruins, de luta. Mas mostra que mesmo assim, Deus, na sua graça, bondade, ele pega um menino que era um pastor de ovelhas, e o que Deus faz? Coloca ele para liderar aquele povo de dura serviço. Olha só, Deus escolhe ainda garoto, alguém que lidava com ovelhas. Lidar com ovelha, ele tinha que proteger, é onde ele lutou com o leão, lutou com o urso, tudo para proteger a ovelha. Depois ele lutou para proteger o povo de Israel. Olha só. Ele tinha que guiar as ovelhas. Você sabe que ovelha enxerga pouco. Ele tinha que tirar o carrapicho da ovelha. Na verdade, ele, garoto, lá nas ovelhas, Deus já estava treinando ele para liderar Israel. Quem sabe Deus não treinou você para alguma coisa? Quem sabe quando criança você enfrentou situações que era Deus te treinando? Quem sabe na sua juventude, na sua mocidade, Deus permitiu você viver certas situações para treinar você?
Às vezes você já está se sentindo aí, não, acabou minha vida, meu ministério, meus dias, papapá. Mas quem sabe agora que você está pronto para ser o homem de Deus, a mulher de Deus que Deus preparou. O que acho interessante é isso. Ele vai falando da situação do povo, do pecado, as consequências, mas ele termina, como a gente fala aí, com chave de ouro. Olha, só que apesar de tudo, Deus preparou o rei Davi para guiar e cuidar de vocês. Aleluia. Deus cuida de ti. Querido Deus e Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por este frio aqui em Curitiba. Tua palavra diz: em tudo dai graça. Proteja, proteja, proteja. Livra-nos das gripes aí, livra-nos do Covid, HN1, livra-nos das enfermidades pulmonares, que é de praxe desse tempo, desta época. Guarda, Senhor, nosso físico, guarda, guarda, guarda. Livra-nos do mal, livra-nos, 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 meu Deus, e que possamos ser usados por Ti, assim como Davi foi, para liderar aquele povo, Senhor, onde nós vimos nesse salmo um povo muitas vezes teimoso, um povo que muitas vezes colheram a consequência das suas atitudes, mas que no final o Senhor preparou a eles um líder por excelência, para cuidar deles e conduzi-los e fazer deles uma nação. Ó Senhor da glória, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus, que momentos que a nossa família passou possa servir como exemplo para não cometer os mesmos erros que nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, mas doravante termos uma postura de servos e servas, filhas e filhas do Deus Todo-Poderoso. Querido Espírito Santo, venha nos encher neste dia, assim como está frio, mas que a nossa alma, nosso espírito esteja aquecido pelo poder do teu Espírito. Olha, queridos, olha que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, seja contigo todos os dias, ó. Um beijão no teu coração. Aleluia. Glórias a Deus.